Olá, nesse vídeo aqui eu vou te explicar como melhorar o seu índice de acerto e como chegar no tão sonhado 100% de acerto aí na sua prova e no seu simulado. O Naldo Ghost perguntou aqui, inscrito aqui do canal, ele perguntou o seguinte: estou fazendo simulados aos finais de semana e acertando de 24 a 30, fazendo 24 a 30 pontos aí de acerto. Como melhorar? Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal brevemente sobre esse tema, mas eu acho que merece um vídeo completo. E hoje eu vou aprofundar nesse tema e vou te explicar por que você deve mirar no 100% de acerto e como você vai efetivamente melhorar o seu índice até chegar no máximo possível. Para começar essa conversa de hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar as expectativas com o índice de acerto. É muito comum as pessoas começarem a estudar para concurso e já fazer ali a sua primeira prova, o seu primeiro simulado, olhar o ponto de corte do concurso e começar a comparar o seu índice de acerto, e aí naturalmente que está começando a estudar não vai ficar nem perto do ponto de corte. E aí já começa a ansiedade, né? Já começa aquela vontade ali de aumentar rápido o número de acerto. Então vamos aqui falar brevemente como você vai alinhar as suas expectativas. Primeira coisa sobre o índice de acerto é o seguinte: quando você começa a estudar, você passar ali um mês, dois meses estudando, seu índice de acerto ele vai subir rápido. Assim, suponhamos que você começou do zero. Você vai fazer uma prova ali, você vai acertar muito pouco. Você vai acertar 30%, dependendo da prova. Talvez 40%, 35%. Quando você estuda ali um mês, 2 meses, já faz questões, rapidamente você vai subir para 55%, 60%. Daí, quando você vai estudando mais tempo, mais horas de estudo, você consegue ali subir dependendo do nível da prova, 65%, 68%. E aí a coisa começa a ficar mais difícil para aumentar o índice, né? Quanto mais você sobe, mais difícil fica. E é natural, porque você vai acertar primeiro aquelas questões mais fáceis, né? Você começa a estudar e começa a acertar aquelas questões mais fáceis e aquelas questões que estão mais, que se repetem mais. Todavia, a gente sabe que concurso geralmente ele é feito de questões fáceis, médio e difíceis. E aí vai variar a proporção dependendo de cada concurso. Alguns concursos vão ter mais questões médias e difíceis, outras provas terão questões extremamente fáceis, e isso varia muito. Então, o que é a perspectiva de alinhar as expectativas? Saiba que quanto mais você subir o seu índice de acerto, mais você vai demorar tempo e ter mais e precisar de mais experiência e mais técnica para subir o seu nível de acerto. E também precisar identificar melhor, ter a habilidade de identificar onde você está falhando ali no conteúdo, que você poderia estar acertando mais. E aí já envolve uma coisa que já eu considero um pouco mais avançada, que é você ter uma autocrítica para, se necessário, voltar aos fundamentos básicos da disciplina. Isso se aplica a todas as disciplinas, mas principalmente disciplinas como português, matemática, às vezes até raciocínio lógico. O que eu estou querendo explicar aqui? Por exemplo, se você estuda matemática e tem uma falha de fundamento básico, às vezes isso vai te travar e você não vai conseguir desempenhar ali em algum tema específico. Então não tenha receio, vergonha de voltar aos fundamentos básicos. Se é uma matéria básica lá do ensino fundamental, volte que seja, supra aquela deficiência naquele tópico, e aí você volta mais forte, e aí você tem condições de aumentar o seu nível de acerto. Perceba que isso vai levar um certo tempo,
mas você vai evoluir. Se você não fizer isso, você trava, entendeu? Aí é onde você trava o seu desempenho e não consegue aumentar o seu nível de acerto, né? Então, essa percepção é muito interessante, né? Já fica aí uma primeira dica, Ronaldo, para você aplicar, né? Veja aí o que você está errando. Você tem algum fundamento básico aí que você está deixando passar? Tem que voltar a buscar um material didático e suprir essa deficiência. Então, esse aspecto é importantíssimo. Então, uma vez que você tem essa percepção de alinhamento de expectativas, a gente vai buscar aumentar o nível de acerto, principalmente identificando esse tipo de margem para melhoras, né? Onde que a gente pode melhorar ali no estudo. Já falei várias vezes, tem que estudar todos os dias, né? Tem que imprimir ritmo, tem que ter uma regularidade e um certo volume para você conseguir fazer as revisões. Então, passa muito pelo diagnóstico, né? Você tem que saber aí por que você está errando, né? Você está errando porque não sabia, o conteúdo que você leu não cobriu, foi erro assim de interpretação, e aí passa também por esse aspecto aí de identificar a deficiência nos fundamentos. Você tem dificuldade de interpretação, você tem que treinar esta habilidade. É isso que, assim, o estudo para concurso, ele é interessante porque ele passa por vários parâmetros que você tem que ajustar para poder se desempenhar melhor. Então, às vezes, não é tão simples, né? Não é que seja uma coisa extremamente difícil, mas são detalhes que você não pode deixar passar, né? Então, muitas vezes na minha carreira de concurseiro, eu senti que eu tinha deficiência, precisava estudar fundamento básico. Eu voltei, entendeu? Eu não tinha esse problema. Eu voltava lá no básico, supria aquele problema ali. Hoje você tem muita ferramenta, a internet tem praticamente tudo, tem videoaulas aí gratuitas, tem inúmeros materiais. Então hoje você pode sim pesquisar aí e buscar, correr atrás. Tem exercício resolvido, então ferramenta é o que não falta. E aí como que você vai aumentar esse nível de desempenho? Justamente suprindo isso daí, aprendendo técnica de resolução de prova. E como que é essa técnica de resolução de prova? Saber olhar o enunciado ali, tentar assim, depois que você resolveu a questão, viu o gabarito, pensa assim, ó, o que aconteceu, como que a malícia dessa questão aqui, o que ela me induziu a erro, por quê? Entende? Você começa a ter esse tipo de percepção. E quanto mais você vai fazendo, mais você vai conseguindo desempenhar e melhorar, né? É uma coisa que vai levar um tempo, né? Leva tempo e você vai sim conseguir evoluir, né? O que não pode acontecer? É você achar que tem que melhorar muito rápido e começar a buscar métodos aí que não vai adiantar, né? Nada vai substituir você buscar ali e suprir suas deficiências. Não adianta você pegar, agora eu vou fazer só mapa mental, eu vou fazer só resumo, que isso vai resolver o problema do índice de acerto. Não é por aí. A questão é, sim, buscar onde está a deficiência e, às vezes, não tem nenhum problema. Você está acertando no nível, no tempo de estudo que você tem. Às vezes, pelo tempo ali, está normal esse índice de acerto. Teria que avaliar melhor quanto tempo de estudo você tem, né? Se você estuda todos os dias, horas de estudo, líquidas que você faz por dia. Então, são muitas variáveis. Mas pode acontecer de que está no nível correto do seu, assim, pelo seu tempo de estudo. Então, aí o que é só seguir em frente. Se tiver tudo certo ali, compatível, você vai seguir em frente. Naturalmente, você vai conseguindo aumentar. Mas lembre-se que vai ser
gradativo, e quanto mais você subir o índice de acerto, mais você vai demorar a ter mais trabalho, né, para ajustar. O ajuste vai ficando mais fino, né? Imagina assim, um carro de corrida. Ali os mecânicos ali ajustam o carro, o piloto fala, ó, agora vamos ajustar mais um pouquinho. Aí começa o ajuste fino, porque você já está ali perto do máximo do desempenho, só que você tem que ganhar mais pontos. E aí, agora eu vou falar para você aonde estão esses pontos. Aqueles que vão tirar você ali dos 70%, jogar no 80%, 90%, 100% da prova. Agora vai ser um tema muito interessante. Está gostando? Inscreve no canal, deixa o like, que vai ter muito conteúdo aqui nesse vídeo ainda. Muita experiência de mais de 50 concursos que eu fiz. Então, vamos lá. Onde que estão esses pontos, né? Esses valiosos pontos? Pois bem, nós sabemos ali que os concursos têm uma incidência ali de alguns tópicos que caem mais. Por exemplo, você pega uma lei ali específica do concurso, vai ter sim aquelas coisas que caem mais. Alterações recentes, onde estabelece direitos, extinção de direitos, prazos, aquelas coisas ali que sempre estão na prova. Todavia, terão algumas questões que serão pinçadas de partes não tão previsíveis da legislação, né, principalmente do conteúdo ali do concurso. E são esses pontos que a gente precisa buscar para estar nas vagas, que para você conseguir ali subir o seu nível de acerto. Então, um dos aspectos é esse, de ter um domínio do conteúdo que vai te proporcionar acertar essas questões menos usuais. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que é intuitivo até, que é simplesmente o fato de quanto mais tópicos, temas você dominar do seu concurso, mais chances você tem de acertar essas questões mais, assim, digamos, difíceis da prova. E aí a importância de escolher eixos temáticos para focar num concurso só, entendeu? Você foca nesse concurso e vai até o fim naquela área, até você passar, porque você vai se aperfeiçoando, vai dominando cada vez mais esses conteúdos. Então, por isso a importância de não ficar pulando de concurso em concurso. Então, esse aspecto é muito importante. O que também é importante para você buscar esses pontos, esse ajuste fino? Nós falamos aqui que você tem que buscar os fundamentos, corrigir suas falhas, né? Que você tem que tentar dominar o máximo do conteúdo possível, né? Que alguns aspectos serão pinçados de tópicos não tão usuais, mas vai estar na prova e que pode aumentar a sua nota se você acertar. E aí vem um outro aspecto, que é a parte da execução da prova, né? No dia da execução da prova. Como não errar por distração, né? Como não errar ali por deixar passar detalhe, por falta de experiência na banca. E aí começa outro aspecto interessante, que é a malícia da banca. Quando você estuda a banca para saber as malícias da banca, você começa a ter alguns insights sobre qual assertiva você marcar para ter mais chance de acertar, entendeu? Como se fosse assim, você aprende a chutar melhor naquela banca. A técnica de chute, para você chutar é quando você deixa duas assertivas ali, se você acha que pode ser a correta, ou até três, e você usa uma técnica para escolher a que tem mais chance de ser a correta. E aí como que você vai chegar nesse nível? Fazendo muitas provas da banca e principalmente estando atento às nuances. Por exemplo, quando você errar uma questão assim que você ficou em dúvida entre duas assertivas, depois de passado um tempo, alguns dias, volta naquela questão e tenta analisar o que foi que fez você errar. Era uma generalização de alguma palavra,
algum conceito que a banca generalizou demais ou especificou demais e você achou que não deveria ser assim e foi na outra assertiva. Então, começa a perceber isso. Essa banca aqui, às vezes, ela coloca assim uma palavra bem genérica e aplica, mas eu estudei isso, eu sei que não é bem assim, mas ela considerou correta. Então, você tem que ter um pouco dessa percepção, que isso aí vai fazer você acertar esse tipo de questão, na hora que você fica em dúvida ali entre duas. Então, veja que já é uma coisa mais detalhada, um ajuste mais fino, que demanda, assim, você fazer muitas questões com um olhar atento, né? Principalmente analisar por que você errou e tentar decifrar a banca, assim, decifrar a banca. Então, é um aspecto. Outro aspecto importantíssimo, no seu estudo, você não pode deixar no concurso público tópicos assim importantes da sua prova e você negligenciar esses tópicos. Do tipo assim, vou dar um exemplo, né? Mas claro que vocês vão entender a ideia. Eu quero que vocês entendam a ideia. Por exemplo, português. Você sabe que sempre vai cair crase na sua prova. Vai cair crase. Você não pode, em alto nível, chegar na prova sem saber resolver qualquer modelo de questão de crase. Você não pode ser surpreendido na hora da sua prova. Você não pode perder essa questão de crase, né? Então, transpondo isso para uma matéria específica, por exemplo, seja qual concurso for, área de direito, área específica aí, fiscal, qualquer concurso que você estiver fazendo, se tem aqueles tópicos ali importantes, que você sabe que é importante para o cargo e para a prova, e você está mais ou menos naquela matéria, você sabe, mas, opa, peraí, isso aqui se me apertar um pouco eu vou acabar, não sei se eu vou acertar na hora da prova. Supra essa lacuna, não deixa lacunas no seu estudo, na sua preparação, né? Destina ali um tempo a mais para corrigir esse problema. Isso também é importantíssimo, né? Você não vai conseguir o alto nível sem fazer isso. Agora, presente, vou dar um presente agora para quem ficou até aqui no vídeo. Eu vou dar o presente que eu acho que é a parte mais valiosa que eu vou falar para você. Que isso daqui, quando eu fiz, mudou o meu desempenho e me fez entrar nas vagas, né? Eu tive 18 aprovações, mais de 10 nomeações dentro das vagas. Assinei diversos desistências. Então muita gente fica colocando nos comentários aí, mas a aprovação é diferente de convocação. Eu falei, gente, eu acho até engraçado, mas deixa pra lá. Então tive mais de 10 nomeações, graças a Deus e a muita dedicação, pude escolher meu concurso. Então, agora a parte mais valiosa, que é você tem que mirar 100% da prova, acertar tudo. Você tem que mirar no 100%. Por que isso? Você sabe que o concurso é muito concorrido. Você, para ficar nas vagas, é altíssimo nível. Algumas provas tem que acertar mais de 90%. Então você tem que mirar no 100%. Isso vai fazer você buscar justamente suprir essas lacunas. Se eu quero acertar 100%, eu tenho que maximizar as minhas probabilidades de fechar essa prova. E como que eu faço isso? Então eu vou começar a suprir todos esses parâmetros que eu citei aqui no vídeo. Todos esses parâmetros. Por que você tem que saber, até vezes, você tem que saber mais do que o necessário e acertar o 100%? Porque existe uma oscilação entre, assim, no desempenho do conteúdo. Quanto mais você domina, suponhamos que você domine 90% do edital, você domina 90%. Mesmo assim, pode vir uma prova que enfatiza aqueles 10% que você não domina. E aí você não vai conseguir fechar a prova. Você vai cair um pouco, ou seja, vai oscilar um pouco para baixo sua nota. Agora, imagine que você domina 70% do edital. E aí a prova vem batendo com tudo, com 70% que você estudou.
Os 30% que você não estudou, que você não domina, não caiu na sua prova. Não foram cobradas questões. Você vai fechar a prova, entendeu? Você tem uma chance maior de fechar a sua prova. Então, perceba essa nuance, que existe uma oscilação ali no como a prova encaixa com o seu conhecimento. Então, de posse disso, né, dessa percepção, a gente quer o quê? Dominar o máximo possível. Porque aí, independentemente do jeito que vem a prova, ela vai se encaixar, entendeu? A chance de encaixar no conteúdo que você domina é maior, porque você domina uma gama maior de conteúdo. Então, por isso, você tem que mirar no 100%. Né? Porque muitas vezes, se você não passar no concurso, não ficar nas vagas, vai demorar a ter outra daquele concurso. Então, por isso é necessário tamanha intensidade, tamanha dedicação e tamanha percepção, autocrítica, tudo isso que eu venho falando aqui nos vídeos. Por que eu falo algumas coisas, algumas pessoas acabam não entendendo, né? Você tem que fazer a gestão do seu estudo, você tem que se avaliar, você tem que buscar usar as ferramentas adequadas do estudo. Uma coisa eu te falo, não existe esse negócio de usar uma só ferramenta e querer resolver tudo. Né? Às vezes a pessoa quer, eu quero fazer resumo de tudo, ou eu quero usar só flashcard para tudo, ou eu quero usar... Gente, não é por aí, entendeu? A questão é ter equilíbrio, é estudar com estratégia, com lógica, principalmente, e buscar a melhoria contínua. Então, mire no 100%. Esse é o espírito do estudo para concurso. Você tem que estudar para ser o melhor, para ser o primeiro lugar. Esse é o espírito de quem quer ficar dentro das vagas. Esse foi o papo de hoje. Bons estudos a todos. E em breve vocês vão alcançar o sonho de vocês. Não desistam. Bons estudos e até a próxima.